Olá, eu sou Humberto, pastor da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, aqui no Distrito Federal. Eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso canal. É sempre uma satisfação receber você aqui, para que possamos assim interagir e você ouvir as reflexões da Palavra de Deus. Será que no seu momento atual você está aguardando alguma resposta de Deus? Tem alguma coisa que está incomodando a você? Será que você já falou de vez em quando assim, Senhor, até quando eu vou esperar para a aprovação naquele concurso que eu tanto queria? Ou, Senhor, até quando eu terei a confirmação no meu coração de que o meu esposo ou a minha esposa realmente me ama? Senhor, até quando eu vou aguardar ter um filho realmente obediente? Ou, já que são tantas as pessoas e cada uma delas com as suas especificidades, talvez até quando, Senhor, eu esperarei por um casamento no Senhor? Lendo o Salmo de número 13, o salmista Davi, ele também tinha algumas expectativas na vida. O Salmo 13 diz o seguinte: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Na verdade, este Salmo 13 ele tem 3 pares de versículos, claramente distintos entre si. No primeiro par do versículo, nós vemos a situação de desolação do salmista. Desolação por quê? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Nós percebemos que somente nestes 2 primeiros versículos, Davi, ele repete 4 vezes a mesma expressão, até quando? Então, o nosso salmista, ele está numa expectativa muito grande. Os exegetas, os comentaristas, não têm certeza se Davi estava próximo à sua morte ou se realmente ele estava no meio de uma guerra e com medo, então, do próprio inimigo. Mas fato é que Deus, ele não se incomoda, Deus, ele não fica chateado conosco quando nós perguntamos a ele até quando tais e tais coisas ficarão escondidas no coração de Deus e não estarão assim à nossa disposição. Até quando, Senhor? Então o salmista, ele revela aqui uma grande necessidade do seu coração. E pode ser que você também tenha, assim, alguma necessidade, que você queira que Deus lhe atenda, você queira que Deus responda à sua própria oração. Mas Davi nos ensina uma coisa muito interessante neste salmo. Ele tem expectativas no coração, realmente, mas ele descobre um meio para que estas questões, até quando, realmente sejam respondidas por Deus. E esse meio é percebido
nos versículos 3 e 4, quando Davi simplesmente ele ora ao seu Deus. Quando Davi simplesmente resolve canalizar para Deus todas as suas expectativas. Porque a vida de Davi, ela sempre está limitada entre a comunhão com Deus e a vida contra os seus próprios inimigos. Ele sempre andava nestes dois polos, ok? O mundo de Davi era esse. E para Davi, a vida sem Deus, assim como também para nós, seria uma vida absolutamente insuportável, ao passo que os inimigos não poderiam prevalecer contra ele e nem podem prevalecer contra nós. Mas o que faz o salmista? Ele busca a Deus em oração. É interessante notar que Davi, ele dependia completamente de Deus. E a oração tem que ser o nosso caminho. Talvez você esteja sempre reclamando de Deus, você esteja sempre questionando a Deus quanto às coisas que ele precisa realizar na sua vida, mas pode ser, quem sabe, que você não tenha se ajoelhado diante do Pai, chorado diante da sua presença, clamado a Ele, buscar a Ele realmente com toda a sua alma, buscando assim solução para a sua própria vida. A oração dos versículos 3 e 4 são realmente um conforto para o coração do salmista. Mas outro detalhe bastante interessante é que os últimos pares de versículos, o versículo 5 e o versículo 6, eles são completamente opostos ao primeiro e segundo versículos. Se você perceber bem, nos primeiros versículos, Davi está desolado. Davi está triste. Ele tem um coração visitado por uma tristeza muito grande. E nos últimos versículos deste salmo, percebemos que o coração de Davi realmente já é outro. Por que aconteceu isto? Porque entre o primeiro par de versículos e o último par de versículos, nós temos o par de versículos que trata sobre a oração. E Davi nos ensina uma coisa muito interessante, que eu preciso colocar em prática em minha própria vida. Davi diz o seguinte: no tocante a mim, eu confio na tua graça. É interessante demais este versículo, porque Davi chega assim em um momento em que ou ele fica triste no seu quarto, caso a sua situação fosse de doença, ou caso fosse o inimigo no seu próprio esconderijo, mas ele toma uma decisão. Davi diz: olha, no tocante a mim, no que compete a mim, eu confio na tua graça. Davi toma uma decisão que ninguém poderia tomar por ele. E a decisão que Davi toma é exatamente confiar na graça de Deus. Esta decisão não é tomada pela doença, caso seja um caso de enfermidade, não é tomada pelos inimigos, muito pelo contrário, ela é tomada pela pessoa que tem a sua vida e o seu coração oprimidos por alguma tristeza ou por algum perigo. Então, faça como fez Davi. No tocante a mim, isto é, dependendo de mim, eu sei muito bem o que eu vou fazer. Eu vou confiar na graça desse meu Deus. Meu irmão e meu amigo, faça aquilo que Davi fez também no seu próprio coração. E você vê a diferença de resultado. O versículo 5 fala: regozije-se o meu coração na tua salvação. Quando no versículo de número 4, os inimigos aqui queriam se regozijar na derrota dele.
O Salmo 13 nos ensina que entre a desolação e a vitória se situa a própria oração, que ela transforma toda e qualquer situação. E no final do versículo 6, Davi diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quer dizer, a crise pela qual você está passando, você verá esta crise passada completamente, porque você confia na graça de Deus e Deus vai realmente te abençoar. E você vai cantar a grande vitória que Jesus vai dar na sua própria vida. Confie nele e na sua graça, porque Deus realmente nunca falha. Que ele te abençoe. Amém.